Seja bem-vindo ao canal, aqui traduzimos relatos de experiência de quase morte. Se gosta desse tipo de conteúdo, ajude nosso canal a crescer deixando o seu like, e se inscrevendo e ativando o sininho para ser avisado a cada novo vídeo. Olá, meu nome é Elcerumaga e, em 2015, tive uma experiência de quase morte. Nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Fiquei realmente chocado, mesmo depois que aconteceu. Inicialmente, fui ao hospital devido a algum tipo de infecção, e algo aconteceu com minha medicação, levando a uma piora progressiva. Desenvolvi sepse, tive falência de órgãos completa, e meu nível de CO2 ultrapassou 200, sendo que o normal é não ultrapassar 35, sob o risco de danos cerebrais. Os médicos informaram à minha família que eu tinha menos de 1% de chance de sobrevivência, o que é incrível para mim. Durante o coma, percebi que, ao deixar meu corpo, podia encontrar guias e explorar diferentes dimensões. Muitas pessoas se perguntam se, estando em coma, é possível ouvir seus entes queridos, e a resposta é sim. Portanto, se conhecer alguém em coma, continue conversando com essa pessoa, pois ela pode ouvir, mesmo enquanto vive outra vida em uma dimensão diferente. Durante minha experiência, fui guiado por 3 diferentes mentores e passei por uma revisão da vida, sendo enviado a diferentes dimensões para ver como diferentes situações se desdobrariam. Isso me mostrou a capacidade de mudar realidades, como se fossem várias opções, diferentes formas que as coisas poderiam tomar. Recebi orientações sobre aspectos do mundo que não me agradavam. Antes dessa experiência, não tinha pensamentos suicidas, mas estava cansado de várias coisas na vida. Desejava uma chance de recomeçar e descansar, e certamente obtive isso através dessa experiência. Os 3 guias que encontrei eram masculino, feminino e um tinha a aparência da minha filha. Inicialmente, pensei que era minha filha, mas fui informado de que essa aparência era para me manter conectado ao mundo e me motivar a lutar para voltar. Quando penso no fato de meus órgãos estarem literalmente falhando e os médicos hesitarem em manter o suporte de vida, pois tinham esgotado suas opções, percebo que fui retirado do suporte de vida. Posteriormente, descobri que fui colocado em um oscilador mais suave para os pulmões. Mesmo com a decisão de me tirar do suporte de vida, minha vitalidade começou a diminuir, mas, de repente, meu nível de oxigênio aumentou novamente com a assistência do oscilador. Durante minha experiência de quase morte, mesmo que o tempo seja irrelevante e seja difícil compreendê-lo, houve um momento em que um dos meus guias pediu para estender a mão. Uma esfera apareceu na minha mão e, em seguida, a imagem luminosa de Jesus também surgiu. É curioso porque, do outro lado, não se experimenta ansiedades da mesma forma que na vida normal, apenas refletindo sobre o presente. Nesse momento, você está mais presente do que em muitos momentos da vida cotidiana. Muitas vezes, vivemos não no presente, mas sempre pensando no futuro ou relembrando algo do passado. No entanto, durante uma experiência quase fatal, você está no presente, seja ao lado de guias em um reino angelical ou em uma dimensão diferente. Esse estado é muito pacífico, mesmo que haja conflitos, pois, durante a revisão da vida, mesmo experienciando coisas desconfortáveis, você se sente confortável por estar com o divino, com seres divinos. Quando a imagem de Jesus apareceu, não pensei que fosse estranho ver Jesus. A mente se expande e você não pensa da mesma forma. Após ver Jesus como uma forma luminosa, um raio de luz percorreu o ambiente, marcando o evento de cura que mencionei anteriormente. Minha oxigenação estava caindo, mas, de repente, ela aumentou, e comecei a respirar quando não esperavam. O raio de luz voltou, e isso foi a última coisa que lembro da experiência por um tempo. Inicialmente, não compartilhei minha experiência com muitas pessoas. Sou analítico e com uma mentalidade científica, mesmo sendo espiritual. Queria ter certeza de que o que estava vivenciando era real. Fiquei em silêncio por um tempo, mas recentemente comecei a falar sobre isso. No entanto, tornou-se um pouco solitário, pois ao retornar, ainda me sentia distante do mundo. Percebi como muitas coisas nas quais nos concentramos na Terra não têm real importância, e a maneira como vivemos geralmente não reflete o desejo divino para nós. Durante a experiência, viajei para um planeta diferente e vi uma nebulosa. Aprendi que não estamos sós, há seres em diferentes planetas e universos, todos conectados a uma única fonte, que é Deus. Ao deixar meu corpo, tornei-me uma esfera, guiada por um mentor, flutuando pelo espaço, explorando áreas que desejava ver. Cheguei a um planeta onde os seres tinham pele translúcida branca e pareciam emitir luz, talvez fosse a aura deles. Eles viviam como nós, em uma sociedade organizada, e eu observava com meu guia ao meu lado. Descobri que tudo é consciente, todos os seres vivos têm consciência.
Só porque não entendemos algo não significa que não tenha valor, e devemos respeitar e reconhecer a consciência em tudo. Se aplicássemos isso não apenas às coisas ao nosso redor, mas também uns aos outros, nossa conexão seria mais valiosa, sentindo uma ligação mais profunda e expressando o amor da maneira que deve ser expresso. O amor é, na verdade, uma frequência de energia necessária para a existência do universo, e retirá-lo é retirar nossa própria existência. Há dias em que sinto que posso existir nesse entendimento, e outros em que fico muito decepcionado com o mundo e com a vida. No entanto, isso faz parte do processo de aprendizado e refinamento que todos nós escolhemos passar aqui para eventualmente existir como aquele corpo de luz, assim como Jesus. Isso resume algumas das lições que aprendi em minha experiência quase fatal, algumas delas percebidas depois, ao ser guiado pelos registros akáshicos por um dos meus mentores. Antes disso, eu imaginava os registros akáshicos de maneira diferente. Uma grande biblioteca de livros porque você sabe, a palavra registros parecia apenas uma biblioteca. O que descobri foi que era mais como entrar em algo semelhante ao holodeck de Star Trek, onde você entra e experimenta os diferentes eventos que estão acontecendo. Você não apenas abre um livro e lê sobre isso, você está caminhando pela experiência e ainda está protegido, não completamente submerso ou totalmente parte dela, mas observando, sendo um observador de todos esses eventos diferentes. Algumas das coisas que vi, eu não percebi que era isso que estava acontecendo até começar a ver coisas diferentes acontecendo depois que saí do hospital e estava me recuperando. Resumindo, digo tudo isso para dizer que, mesmo que algumas dessas coisas tenham acontecido, há muito mais por vir, especialmente nos próximos 3 meses e nos próximos 6 meses. Algumas das coisas que experimentei que iriam acontecer ou algumas coisas que me disseram que aconteceriam é um grande evento de contato. Eu disse isso há algum tempo em outras entrevistas e desde então tivemos muitas revelações e eventos, mas haverá um grande evento de contato até o final do ano, que é um evento inegável. Haverá muito desconforto na vida. Então, uma das coisas nas quais as pessoas provavelmente vão querer se concentrar é em comer de forma saudável, cuidar do corpo, cuidar da mente, cuidar da alma e começar a perceber que as coisas que você está fazendo aqui na Terra não representam você do outro lado. Essa é uma das maiores lições que aprendi, que ficamos presos no ego e em muitas coisas que acontecem em nossas vidas diárias, seja no trabalho, na família, e essas não são as coisas que nos definem nesta vida. É nossa resposta à nossa própria alma. Penso nas coisas que não disse antes da minha experiência de quase morte, NDE. E se tivesse morrido completamente e não voltado, nunca teria tido a chance de dizer certas coisas a certas pessoas, ao contrário de agora. Porque muitas vezes fazemos isso por medo de dizer o que precisamos dizer. E estávamos falando sobre o fato de que a expressão é importante, e isso foi um lembrete para mim, lembrar das coisas que gostaríamos de dizer se hoje ou este momento fosse nosso último momento. Dito isso, haverá um grande evento nos próximos 3 meses e outro evento nos próximos 6 meses, mas a coisa em que se concentrar não é tanto o evento, mas sim entrar em si mesmo, garantir que você esteja amando da maneira que precisa amar, expressando da maneira que precisa expressar e sendo a versão de si mesmo que, se você tivesse uma NDE e decidisse não voltar, ou se dissessem que você não voltaria, tudo ficaria bem para você, que você seria capaz de partir resolvido. Essa é uma das razões pelas quais acredito que fui enviado de volta, porque havia mais o que eu precisava fazer e mais do que eu precisava vivenciar para aprimorar minha alma e resolver. Acredito que muitas pessoas podem ter os mesmos tipos de refinamentos e mensagens em suas vidas sem ter uma experiência de quase morte. Mas a partir das coisas que me perguntam e das coisas que as pessoas querem saber quando vão para o outro lado, a número 1 é: há um Deus? Sim, absolutamente, independentemente do que você chame de Deus, fonte de energia, seja o que for. Existe outro lado? Sim, existe, há outras dimensões, outros mundos, há mais do que apenas aqui, com certeza. Outra pergunta é doloroso quando você está morrendo? Não, mesmo se você tiver um acidente e sentir alguma dor inicial, ela desaparece quase instantaneamente. Na experiência e do outro lado, você não sente a dor, ela é imediatamente retirada. Outra pergunta: estamos em uma simulação? A palavra simulação foi usada em nossas palavras humanas como uma simulação de computador. Basicamente, pensamos em simulação, pensamos em computador, pensamos em todas as coisas que uma simulação em um computador seria. Então, algumas pessoas pensam: tudo é falso e isso é tudo uma simulação. A palavra simulação está correta. O universo opera como uma simulação, mas não é como uma simulação de computador, é uma simulação divina.
Se pensarmos sobre isso, tudo o que criamos tecnologicamente, as coisas que criamos imitam coisas que já existem divinamente e biologicamente. Portanto, o universo opera de maneira semelhante a uma simulação, mas não é uma simulação de computador. As pessoas se confundem com isso. Um exemplo, quando as pessoas estão criando e manifestando algo, isso é uma ação de simulação. Mas isso não significa que há um grande ser divino no céu inserindo uns e zeros e criando um resultado, e que o resultado é falso. Significa que a operação em si é como uma simulação, o que significa que podemos criar nossa realidade de várias formas diferentes. Enfim, isso é basicamente o que aprendi e algumas das coisas que continuo a vivenciar, crescer e compartilhar em relação à minha EQM. E acredito que se mais pessoas tivessem uma experiência semelhante à EQM, acredito que elevaríamos muito mais rapidamente neste mundo, porque é difícil fazer isso aqui na Terra no nosso estilo de vida tipo Matrix. Quer continuar assistindo a outros relatos como este? Não deixe de clicar em um desses 2 vídeos que estão aparecendo agora em sua tela.